Boa tarde a todos e a todas. Sou Thaís Santos, estudante da Universidade Federal de Sergipe, e sob a orientação da professora Laura, irei apresentar o trabalho intitulado Avaliação das ações impactantes nas reservas particulares do patrimônio natural do Estado de Sergipe. A Reserva Particular do Patrimônio Natural é a única categoria de unidade de conservação prevista na legislação brasileira que, para sua criação, é necessária a iniciativa do proprietário da terra. Atualmente, em Sergipe, estão cadastradas 8 propriedades, como pode ser visto na figura ao lado. Estas propriedades correspondem a aproximadamente 2,5% da área total de cobertura vegetal inseridas em unidades de conservação existentes no Estado. Nas propriedades, é necessária a avaliação de diversos aspectos, físicos, bióticos e também de gestão. E o não alinhamento dessas questões replica a vulnerabilidade nestas áreas protegidas, tornando-as alvos de impactos ambientais mais negativos do que positivos. Neste sentido, surge o seguinte questionamento: quais são os tipos de ações impactantes que dificultam que as RPPNs cumpram os propósitos pelas quais foram criadas? Para responder a este questionamento, este estudo parte do princípio de que as RPPNs criadas em Sergipe sofrem ações impactantes que podem estar comprometendo no cumprimento dos propósitos de gestão. Diante do contexto apresentado, o objetivo do presente estudo foi identificar as ações impactantes, analisar as incompatibilidades e apontar as possibilidades de minimização dessas ações. Metodologia. Inicialmente, para a realização deste trabalho, foram selecionadas 4 RPPNs, que, baseados na dissertação de Barreto, possuem um padrão mediano de qualidade e foram criadas a partir de uma motivação conservacionista, que se refere ao desejo do proprietário de preservar a natureza local, as espécies e os serviços ecossistêmicos existentes. Devido à pandemia do novo coronavírus, as visitas a campo não ocorreram, e por isso os questionários acerca da ocorrência das ações impactantes nas propriedades foram enviados remotamente aos gestores das RPPNs. Os resultados foram esquematizados com enfoque aos meios físico, biótico e antrópico, dependendo de cada ação, e qualificados em uma matriz de Leopold adaptada, com base em características como frequência, extensão, reversibilidade, duração, origem, sentido e grau de impacto. A partir disso, foi realizada uma revisão de literatura, onde os dados encontrados foram utilizados para analisar as incompatibilidades presentes nas RPPNs e propor possibilidades de minimização das ações impactantes identificadas. Aqui temos uma breve caracterização das RPPNs estudadas, sendo que 2 são propriedades de um mesmo gestor. Vale ressaltar que todas as RPPNs estão situadas no bioma da Mata Atlântica. Dos resultados e discussão. Das 4 RPPNs em que os gestores responderam ao questionário, foram identificadas 10 ações, que estão listadas no gráfico a seguir: descarte irregular de resíduos sólidos, caça de animais silvestres, corte de árvores para madeira ou lenha, ocupação de infraestrutura urbana nas proximidades, despejo de efluentes domésticos, coleta de produtos florestais não madeireiros, pesca irregular, queimadas, acessos de pessoas ou carros, atropelamento de animais silvestres. As 3 principais são caça, ocupação de infraestrutura urbana e também as queimadas. São consideradas 3 principais porque elas afetam todas as RPPNs estudadas. E são essas que eu vou dar mais enfoque nesta apresentação. Durante o estudo, foi identificado que os gestores possuem métodos similares de lidar com estas ações impactantes, como a prática da educação ambiental com a comunidade do entorno e o uso de placas educativas e também sinalizadoras. E em meios mais extremos, eles fazem denúncia aos órgãos competentes. Vamos então com a primeira ação mais impactante, que é a caça. Ela ocorre ilegalmente nas propriedades, mesmo após a identificação dos agentes causadores. Geralmente a caça ela possui 3 motivações distintas, que é o comércio da espécie predada, o consumo da proteína animal, ou então lazer e recreação. Os caçadores em sua maioria são jovens adultos, majoritariamente do sexo masculino, e os impactos associados à prática da caça são todos negativos, variando entre médio e alto grau de impacto, como pode ser visto na tabela abaixo. A prática clandestina é uma das maiores causas de perda de populações de determinadas espécies no meio selvagem, além de desestabilizarem as comunidades animais e influenciarem indiretamente alguns processos ecológicos,
como, por exemplo, a predação, competição, herbivoria e também a dispersão de sementes, o que causa uma série de alterações ecológicas e até extinções locais. De acordo com um dos objetivos do SNUC, né, o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, as unidades de conservação elas devem preservar as espécies ameaçadas de extinção no âmbito nacional e regional. Sendo assim, a prática da caça ela é incompatível com a sustentabilidade e com tais objetivos propostos e justificativas que regem a criação de uma unidade de conservação. Como alternativas de minimização desta ação, é necessário o patrulhamento por toda a extensão da propriedade e também em seu entorno, envolvendo principalmente os caçadores locais. Devido à sua experiência, eles podem auxiliar com o seu conhecimento em relação aos vestígios deixados durante a prática da caça. Além disso, foi constatado também que a prática da pesquisa na área é também uma estratégia para afugentar os caçadores, em função da presença dos pesquisadores em campo. Ainda, a necessidade de investimentos por parte do poder público na tentativa de instrumentalizar os órgãos de meio ambiente em ações de cumprimento das normativas legais, assim como também trabalhos de atividade de sensibilização à população para a conservação dos recursos naturais. A segunda ação, mais impactante às propriedades, são a ocupação de infraestruturas urbanas nas proximidades das reservas, por exemplo, as rodovias. Embora elas possuam diversos benefícios socioeconômicos, elas apresentam inúmeros impactos sobre o meio ambiente, durante e após o seu processo de inserção. Os impactos negativos são os mais significativos e os seus efeitos são de longo prazo. No meio físico, como pode ser visto no quadro, os impactos são a compactação do solo e a redução da sua capacidade de infiltração, decorrente principalmente das atividades de terraplanagem. Para dar lugar às obras de infraestrutura urbana, parte dessa vegetação ela é retirada. Com a perda da vegetação nativa, as condições microclimáticas do meio elas são alteradas. A paisagem é fragmentada e essas divisões intensificam o efeito de borda e reforçam também o efeito barreira. Parte da fauna também é perdida por atropelamentos, devido à intensificação do tráfego de veículos pela região ou então de ruídos, que causam estresse da fauna, o que contribui também para o seu afugentamento e dispersão. A propagação de espécies exóticas invasoras ocorre quando as rodovias elas funcionam como corredores para sua dispersão. As sementes são facilmente transportadas por veículos e também pelo vento. Gradualmente, a perda da biodiversidade nativa, porque há o comprometimento das dinâmicas naturais e composição florística local, sendo essas uma das consequências do empobrecimento em ambientes naturais. Para minimizar a intensidade, da influência da ocupação dessas infraestruturas urbanas, além das medidas que já são tomadas pelos gestores, como o uso das placas sinalizadoras e também educativas, a construção de barreiras físicas é uma proposta bastante interessante, pois vai fazer uma barreira entre a fonte de ruído e também a reserva. E quando essas infraestruturas necessitarem de limpeza, ela deverá ser feita manualmente sempre que possível, com a finalidade de evitar a emissão de ruídos e também de gases, para evitar também o afugentamento da fauna. Indo para a terceira ação que mais impacta as reservas são as queimadas. Esta ação impactante, ela ocorre tanto dentro quanto fora das propriedades. Os gestores relatam que a causa pode ser natural, principalmente nos períodos mais secos, ou também antrópica, resultante da queima de pastos, onde o fogo acaba se alastrando até as RPPNs e também do lançamento de bitucas de cigarros nos acostamentos das rodovias pelos motoristas que transitam pela região. Os impactos oriundos da ocorrência de queimadas, independentemente da causa, são imediatos e os efeitos permanecem por longos anos, como pode ser visto no quadro abaixo. No meio físico, a poluição do ar é notada durante o processo de queima, onde são liberados vários gases do efeito estufa, como a liberação do gás carbono, o gás metano e também o monóxido de carbono, entre outros gases. O fogo também favorece os processos erosivos e a fragmentação da paisagem, já que a queima remove a cobertura vegetal do solo e provoca a perda de espécies arbóreas. No meio antrópico, acarreta em danos à saúde humana, pelo excesso de fumaça e dificulta a visibilidade dos motoristas que transitam nas proximidades, sendo também um agente causador de acidentes.
Para prevenir ou remediar os impactos desta ação, é necessária a vigilância realizada por meio de patrulhamento ou postos de observação, uso de placas sinalizadoras e alertas, manutenção e construção de aceiros, formação de brigadas anti-incêndios, principalmente com a comunidade local, e o desenvolvimento de planos e programas educativos. Por fim, com esse estudo, foram identificados que as 10 ações impactantes, constatadas, elas são incompatíveis com os usos das RPPNs avaliadas e que interferem na efetividade de sua gestão, seja de modo direto ou indireto. O estudo das ações impactantes foi relevante e ela poderá contribuir para subsidiar ações aos gestores, com a recomendação de medidas que deverão ser tomadas para cessar ou minimizar a ocorrência destas e elevar a efetividade dessa gestão nas áreas. Por fim, é fundamental a continuidade de pesquisas científicas acerca do assunto, com a finalidade de explorar a situação ambiental em todas as propriedades, bem como replicar e fomentar essas informações entre os gestores das RPPNs e o poder público, além de difundir informações sobre as RPPNs à sociedade para que esse bem seja salvaguardado. Principais referências bibliográficas. Obrigada a todos.